Olá, galera. Olha só, 15 erros que os estudantes cometem no estudo online, assistindo videoaulas e acaba cometendo erros. Olha só comigo aqui, ó. Não cometa nenhum erro desse se você quiser se dar bem. Olha só, primeiro erro. Primeiro erro. Não planejar o estudo, certo? Assistir aula sem um cronograma definido. É importante você ter um cronograma definido. Você tem que ter uma meta, um objetivo, você tem que descrever meio, início, meio e fim. Porque senão fica aleatoriamente, você não sabe se você está avançando ou não. Então, olha só, consequência, falta de organização, certo? E dificuldade de acompanhar o conteúdo. Como evitar? Cria um cronograma com horários específicos para cada videoaula e tempo para revisões. Então, isso é muito importante, tá certo? Quando você não planeja os estudos, é uma falta de erro gravíssima. Próximo, não fazer anotações. Você assiste aula como se fosse um filme, não tá nem aí. Aí você assiste de forma passiva, a gente vai falar isso aqui também. Então, não fazer anotações é um erro grave. Tem que pegar seu papel, sua caneta, fazer suas anotações, abrir as contas, parar. Você tem que assistir a aula como se fosse presencial. Dá pause. O professor, no presencial, ele dá uma pausa. Tente fazer aí vocês. Agora vamos ver se vocês conseguiram. Aqui no online é da mesma forma, ok? Então, olha só. Não fazer anotações é um erro. Confiar apenas em assistir aulas, que a aula será suficiente. Consequência, dificuldade em fixar o conteúdo, falta de material de revisão. Como evitar? Tenha um caderno e fichas na mão para anotar pontos principais da aula. É importante você anotar todos os pontos que você acha principais na aula. Vamos lá. Terceiro erro. Qual o terceiro erro? Olha só. Assistir passivamente. Ver a aula como se fosse um filme, sem interagir mentalmente com o conteúdo. Ou seja, você tem que pensar sobre o conteúdo, você tem que interagir ali, tentar, mas se fosse dessa forma, mas se não fosse assim, se fosse, você tem que começar a interagir com o conteúdo, senão você vai ter dificuldade em aprender e memorizar. Olha só, consequência, menor retenção da informação. Como evitar? Pausar o vídeo, refletir, fazer exercício relacionado e criar resumos. Então é importante você dar pause no vídeo. Tem gente que coloca velocidade 2 e sai correndo aí querendo assistir de forma muito rápida e você não consegue absorver isso. Olha só, o próximo, não revisar. Não revisar. Assistir um vídeo e não revisar o conteúdo posteriormente. Você tem que assistir o vídeo, depois você tem que revisar tudo aquilo que você viu. Senão você vai estar jogando tudo no lixo. Consequência, esquecimento rápido do que foi aprendido. Como evitar? Reserve um tempo para revisar, fazer anotações e refazer exercício. É importante. Você fez exercício uma vez, refaça uma vez, duas, três, quatro, até você conseguir fazer sozinho o exercício. Beleza? Vamos lá. Não esclarecer dúvidas. Olha só, um erro grave aqui. Não esclarecer dúvidas. Erro, ignorar dúvidas e deixar para resolver depois. Ok? Consequência, acúmulo de lacuna no conhecimento. Como evitar? Anote as dúvidas durante a aula, esclarecer em fóruns, com os colegas, com o professor. Então, é importante você procurar esclarecer todas as dúvidas. Uma dúvida só vai gerar mais outra dúvida. Vai gerando mais dúvida. Então, se você tem uma dúvida, boba que seja essa dúvida, vai te atrapalhar futuramente se você não tirar essa dúvida. Você tem que esclarecer, procurar professor, procurar os colegas para você estar esclarecendo, certo? Multitarefas. O que acontece? Durante a aula online, aí você tá lá mexendo no celular, tá lá com a TV ligada, tá fazendo outras tarefas, se distrai fácil, né? Então, baixa a sua qualidade de estudo. Como é que você evita isso? Estabelecer um ambiente de estudo livre de distração. Se o celular está atrapalhando, desliga o celular, deixa em modo de avião e guarda ele. Se concentra no estudo, senão você não vai ter rendimento. Você não vai ter rendimento. Beleza? Vamos lá. Não praticar. Olha só, assistir a aula sem fazer exercícios práticos. Consequência, dificuldade em aplicar o conhecimento em provas e no dia a dia. Então, toda aula que você assistir, você tem que fazer exercício, Como evitar? Após assistir o vídeo, busque exercício relacionado ao tema.
Você tem que procurar fazer o máximo de exercício depois que você assistir a aula, para ver se você está conseguindo avançar. Próximo erro, ó. Estudar em ambientes inadequados. Então, ó, escolher locais barulhentos, organizados, confortáveis. O que você tem que fazer? Ó, consequência disso. Diminuição da concentração e do rendimento. Se você quer ter um melhor rendimento, uma melhor concentração, escolha um lugar bem tranquilo, iluminado, organizado. Basta uma cadeirazinha, uma mesinha bem lá no cantinho, onde ninguém vai te incomodar. Tranque a porta, você tem que dar um jeito para você estudar, certo? Toda vez que você chegar nesse lugar para estudar, sabe o que vai acontecer? Sua mente vai dizer, ele está ali porque ele quer estudar. Sabe o que é um erro? Muita gente quer estudar na cama. Quando você vai para a cama, sua cabeça, sua mente diz o seguinte, ele está indo para a cama porque ele quer dormir, ele quer descansar. Aí chega lá, dá sono, vai logo dormir. Então o que você tem que fazer? Ter um ambiente, cadeira, mesa, ó, sem distrações, para você se concentrar para estudar. Nono erro, olha só, pular conteúdos difíceis. Evitar temas que parecem complicados para deixar para resolver depois. Ó, aí você faz um cai de lacuna no seu aprendizado. A consequência é isso. Como é que você evita? Dedique mais tempo a conteúdos difíceis. Com paciência e persistência você vai conseguir. Assista todas as videoaulas na sequência, certo? Toda na sequência. Em matemática existe um pré-requisito de um assunto para outro. Mas você cai em um assunto, por exemplo, no concurso vai cobrar progressão geométrica e progressão aritmética. Aí você não sabe nada de equações exponenciais, não sabe funções, aí tem dificuldade em resolver questões envolvendo esses dois assuntos. Você vai resolver probabilidades, você tem que saber combinatória, se não souber combinatória fica difícil. Olha só, técnica aqui para você controlar seu tempo, ó, essa técnica chamada Pomodoro. Então se você não controlar o tempo de estudo, é um erro. Né? Estudar com muitas horas sem pausa e não dedicar um tempo suficiente. Ou seja, se você dedicar muitas horas sem pausa, é um erro. E não dedicar tempo suficiente também é outro erro. Né? Então você tem que fazer pausas. Qual é a consequência? A fadiga mental, ou se não, os estudos são superficiais. Como é que você evita isso? Tem uma técnica chamada Pomodoro. Você estuda 25 minutos, faz 5 minutos de pausa. Você refresca a mente, sai, toma água, volta. É uma estratégia de gerenciamento de tempo. Aqui mostra como é que seria essa técnica. Ó. Você pega aqui 25 minutos, você foca estudando. Depois 5 minutos, descanso. Mais 25 minutos, ó, foco estudando. 5 minutos descanso, 25 minutos foco estudando, 5 minutos descansando, mais 25 minutos foco estudando. Isso aí é uma das formas do Pomodoro. Aí depois você faz o quê? Descansa por 15 ou 30 minutos e volta de novo. Tem vários aplicativos que faz isso, você pode colocar o celular para estar despertando também. Agora não fique toda hora olhando o celular vai te avisar e pronto. Beleza? Vamos lá. 11º erro. Não acompanhar o ritmo da aula. Né? Ou a aula está muito devagar para você ou está muito rápido. Então o que você faz? Existe um botão lá, né? Você pode diminuir a velocidade ou aumentar. Só que tem gente que acha que quer correr, não tem paciência e assiste muito rápido. Assiste no botão 2x. Então, quando você assiste assim, na super velocidade, o dobro da velocidade, você acaba não conseguindo captar as ideias. Erro: pausar o vídeo quando necessário ou acelerar demais o conteúdo. Então, você precisa dar uma pausa no vídeo, certo? Se você acelerar demais, é ruim. Qual a consequência? Perda de informações importantes, ajuste a velocidade do vídeo e pause para revisar pontos difíceis. Então, use esses recursos que tem, ó. Diminui a velocidade, aumente, você pare o vídeo, ou você dê pause, refaça o exemplo que o professor está fazendo, é importante. Às vezes você fica só assistindo ali, é o professor que está te trazendo as ideias prontas. Você tem que fazer o quê? Parar, pensar no problema, depois você dá play para ver se você acertou ou não. 12º erro. Olha só comigo. Depender apenas de videoaula. Não fique só com videoaula. Pegue um livro para estudar também. É importante pegar a apostila, pegar o livro, certo? Então não buscar outras fontes de conhecimento, como livro, exercícios extras. Consequência, o aprendizado fica limitado e falta uma visão mais ampla do tema.
Como evitar? Combine videoaulas com leitura, resumo, resolução de questões. Não fique só na videoaula. E 13. Não avaliar o próprio progresso. Erro. Não verificar se o conteúdo está sendo realmente compreendido. Consequência, ilusão no aprendizado, baixo desempenho com teste. Como evitar? Resolva simulado e questões para testar se você aprendeu ou não. Certo? Aí vem aqui, não estabelecer metas. Você tem que ter pequenas metas. Você tem que estabelecer metas. Nem que seja pequenas metas, você tem que estabelecer. Estudar sem objetivo claro, né? Como terminar um curso, dominar um tópico. Ó, eu vou estudar esse tópico aqui. Por exemplo, eu vou estudar princípio fundamental da contagem. Depois você vai pegar fazer várias questões de princípio fundamental da contagem, para ver se você está compreendendo, certo? Aí falta de motivação e foco, quando você não tem metas. Aí você pega, falta motivação para você. E como evitar? A gente vai definir metas diárias, semanais, certo? Mensais. E lá para o seu concurso, sua prova, seu objetivo maior. Beleza? E por último aqui, o 15º, procrastinar. O que é procrastinar? É deixar para depois aquilo que você precisa fazer. Você está procrastinando. Adiar o estudo com desculpas e distrações. Vou deixar para depois. Você tem até tempo, mas você deixa para depois. Consequência, atrasa o aprendizado e a pressão de correr atrás depois. Imagine, ter que acelerar você aprender tudo. Como evitar? Crie uma rotina fixa e cumpra mesmo em dias de baixa motivação. Beleza? Então, bons estudos, né? Bons estudos. E tenha sempre 3 coisas. Foco, foco. Força, que nem um foguete para ir para o espaço. E fé, né? Fé. Tem que ter muita fé, acreditar em Deus, certo? E ore, estude, que Deus está contigo, né? Nessa sua batalha, nessa sua jornada. Nunca desista dos seus sonhos. Então, um abraço e bons estudos.